Olá, o meu nome é João e venho falar-vos um pouco sobre proteínas. As proteínas são biomoléculas extremamente importantes para qualquer célula, desde a mais simples até à mais complexa. Além disso, as proteínas são também de extrema importância para os biofilmes bacterianos. Nos biofilmes bacterianos, as proteínas vão ter funções que vão desde a sua formação, à sua manutenção e à sua dispersão. Vamos então perceber em um bocadinho mais de detalhe o que são proteínas. Durante este vídeo, vou explicar o que são proteínas, onde podemos encontrar estas moléculas e algumas das principais funções das proteínas. As proteínas são constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Os aminoácidos são como que peças de Lego que encaixam uns nos outros, originando as proteínas. Vamos então ver em mais detalhe o que é um aminoácido. Um aminoácido é uma molécula que é constituída por um grupo amina, um grupo ácido, que origina assim o nome aminoácido, e ainda é constituída por um átomo de hidrogênio e uma cadeia lateral. Existem 20 tipos diferentes de cadeias laterais, que podem ser divididas em neutras, que podem ser alifáticas se forem cadeias simples de átomos de carbono, ou aromáticas se forem cadeias cíclicas de átomos de carbono e outros elementos. Podem ainda ser carregadas positivamente se na sua estrutura se encontrarem átomos como o azoto, ou negativamente quando na sua estrutura se encontram átomos como o oxigênio e o enxofre. Para que os aminoácidos encaixem um no outro, este encaixe é realizado entre o grupo ácido de um aminoácido e o grupo amina do outro, que vai originar o que se designa por uma ligação amida, que no caso das proteínas se pode chamar ligação peptídica. As proteínas geralmente encontram-se dentro das células, catalisando praticamente todas as reações que ocorrem numa célula, podendo assim ser caracterizadas como os reatores químicos das células. Também podemos encontrar proteínas fora das células, nomeadamente na matriz de um biofilme, e no nosso sangue, onde temos o exemplo dos anticorpos, que são proteínas extremamente importantes para o combate a infecções. A produção de energia por parte de uma célula é um processo extremamente importante que, se não for feito de forma adequada, impede a célula de funcionar corretamente, sendo as proteínas importantes para este processo. As proteínas são responsáveis pela produção de peças, como é o caso dos aminoácidos e também, por exemplo, de nucleótidos, que são os constituintes dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. E além disto, as proteínas também conseguem fazer o encaixe destas diferentes peças e se estiverem a encaixar aminoácidos, originarão proteínas, se estiverem a encaixar nucleótidos, vão originar ou DNA ou RNA e também podem fazer o encaixe de açúcares, originando polissacáridos. A reciclagem é outra função atribuída às proteínas e que é extremamente importante para o correto funcionamento das células, pois moléculas que já se encontrem mais envelhecidas já não vão funcionar tão bem e então têm que ser desmanchadas, ou seja, vamos separar as diferentes pecinhas que as constituem para depois serem voltadas a usar. Quando isto não acontece corretamente, originam-se doenças como, por exemplo, o caso do Alzheimer. A defesa é uma função que já vimos que pertence às proteínas. Além disso, as proteínas também são importantes na adesão a superfícies, sendo que esta característica é extremamente importante para a correta formação de um biofilme bacteriano. As proteínas também apresentam funções estruturais, que no caso de um biofilme são extremamente importantes para manter a integridade do biofilme, impedindo que este se desagregue. São também responsáveis pela comunicação celular entre células, nomeadamente entre bactérias, sendo este processo extremamente importante para a correta formação de um biofilme bacteriano. E a comunicação celular vai coordenar processos que vão desde a adesão, à maturação e à dispersão do biofilme bacteriano. Outra função que ainda se pode atribuir às proteínas é a função de transporte, e aqui temos um exemplo muito concreto da importância que esta função tem, que é o caso da hemoglobina, que é responsável por fazer o transporte do oxigênio desde os nossos pulmões até todas as células do nosso organismo e sem o qual nós não conseguimos viver. E pronto, agora já sabemos o que são proteínas, onde é que encontramos maioritariamente estas moléculas e algumas das principais funções. Espero que o vídeo tenha sido útil e que tenham conseguido esclarecer algumas dúvidas que pudessem ter tido.